Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra produzida pelo Centro Espírita Amor e Caridade e também pelo site www.sidneyfernandes.com.br. Nós estamos numa sequência de palestras falando de um artigo de Sidney Fernandes por título Vivi, mas esqueci. Prazer, eu sou Theo Oliveira, eu elaboro as perguntas e o Sidney nos responde e eu cumprimento o Sidney agora. Olá, Sidney, seja bem-vindo a mais uma palestra do SEAC. Que a paz de Jesus possa estar conosco, Theo. Sidney, nós encerramos a palestra passada falando um pouco sobre a TVP e eu repetiria a sua pergunta e pedia que você falasse mais algumas coisas antes da gente entrar na pergunta já que vale para a palestra de hoje. A TVP, de certa forma, não colide, Sidney, com a doutrina espírita, que recomenda o esquecimento, porque não estamos preparados para conhecer o nosso passado escabroso? Essa foi a pergunta anterior que nós encerramos a outra palestra. Fale um pouco sobre isso para que a gente já inicie a palestra de hoje, Sidney. Você está absolutamente certo, Theo. A doutrina espírita nos esclarece que o esquecimento é a melhor coisa que pode nos acontecer. Dificilmente nós teríamos paz de espírito, condições de enfrentar as situações da vida presente e relacionadas com o nosso trato pessoal. Já pensou a gente se encontrar dentro do mesmo teto com o indivíduo que foi o nosso inimigo? Enquanto a gente tem assim uma leve divergência, uma leve antipatia pelo indivíduo, a gente supera isso. Mas se tivéssemos na própria retina muito clara a situação do antagonismo de vidas anteriores, dificilmente nós teríamos condições de ensaiar essa reconciliação. A TVP surge para nós como um recurso terapêutico. Algumas coisas que aconteceram em vidas anteriores podem provocar traumas na vida atual. Demos um exemplo de um indivíduo que morreu numa mina de carvão e morreu sufocado, de sede, de fome, e hoje tem claustrofobia. Através da TVP, ele toma consciência de que o seu medo atual de lugares fechados deve-se a esta situação anormal ocorrida na vida anterior. O psicoterapeuta, através da hipnose ou da indução magnética, faz com que o indivíduo regrida até aquela época e passe e repasse esta situação num processo que os psicólogos chamam de catarse. Catarse é ver sob outros olhos, voltar à vida, é renascer das cinzas. Daí admitir-se a TVP, a terapia de vivências passadas. Mas precisa ficar claro que a TVP não é assim um deslindar de mistérios, não é assim uma abertura ampla, uma recordação total, completa do que fomos na vida ou em vidas anteriores. São flashes, são situações que nos auxiliam a superar os traumas atuais. Daí, a doutrina espírita aceitar esse tratamento, mas de forma que seja bem conduzido por profissionais especializados que possam fazer bem e não mal para o indivíduo. Sidney, ainda falando sobre a TVP, a gente entra também num assunto um tanto quanto delicado. E você tem as palavras corretas para dar, assim, uma direção para as pessoas que nos assistem. Pessoas que pensam em suicídio deveriam submeter-se à TVP? Tem algum risco, tem algum perigo? É indicado, não é indicado? O que você teria a dizer, Sidney? Sempre deve existir o critério, a prudência. Há casos em que há indivíduos que vêm suicidando-se por várias vidas. Se de repente o psicoterapeuta encontra campo favorável, essa conscientização que permite ao indivíduo ver que ele está passando, está perecendo nesta situação do suicídio por várias vidas e ele está se encaminhando a repetir as mesmas falhas
as mesmas fraquezas do passado, só por si, a relembrança já faz com que ele sinta realmente que ele tem que ser mais forte naquela situação. Mais do que isso, quando pela terapia de vidas passadas nós vivemos novamente o verdadeiro inferno, porque passa o suicida as terríveis situações que ele já vivenciou em todas as vezes que ele se suicidou. Isso aí, Theo, é um desestimulante. Ele vai querer sofrer daquele jeito de novo? São decorrentes de situações mal resolvidas ou dramas do pretérito. Quando ele toma consciência de que a fuga somente vai complicar mais seu futuro, então ele tem um bom motivo para rever este comportamento, vencendo essa tendência que às vezes está se prolongando por várias vidas. E aí você citou, né, Sidney, e a pessoa poderia até descobrir que vem se suicidando por várias vidas. Nesse caso, o terapeuta tem que ter um maior cuidado ainda, né, Sidney? Você tem toda a razão. Muito cuidado. Por isso, não se recomenda fazer a terapia de vidas passadas no centro espírita, na igreja, no templo evangélico. Tem que ser feita num consultório psiquiátrico, um consultório de um psicólogo que tenha muita força moral, muito cuidado, porque senão pode fazer o indivíduo enveredar-se por uma situação mais grave, mais séria, chegando a casos até de psicose. Mas realmente você tem razão. É um terreno assim movediço, é pisar em ovos mesmo, para ver até onde o indivíduo suporta a recordação. Se ele tem condições de recordar, vai ser uma bênção para a sua vida, porque ele vai ter mais motivos para rever os seus atuais procedimentos. E aí ele vai verificar que se ele atualmente está com esta tendência, ele vai passar pelos mesmos dramas, problemas, limitações, porque passou em sua vida anterior, quando, infelizmente, ele pereceu também pelo suicídio. Sidney, pessoas sem muito equilíbrio deveriam se submeter à terapia de vivências passadas, ao fato que nós estamos tratando aqui, a conhecida TVP? Realmente. Depois da sua resposta, eu tenho uma outra colocação para fazer. Perfeito. Então, é preciso realmente que o terapeuta defina até que ponto a estrutura do doente para que ele possa voltar ou não ao passado, ainda que seja um pequeno flash. É preciso um profissional habilitado, que se preparou adequadamente, frequentou cursos de especialização e, acima de tudo, muita empatia, muita consideração e responsabilidade profissional e moral diante do seu paciente. A colocação que eu ia fazer era essa mesmo, Sidney. Então, quer dizer que depende do terapeuta indicar ao paciente a TVP. Não é recomendável eu chegar lá no meu terapeuta e falar, eu gostaria de passar por uma TVP. E outra, o terapeuta vai fazer uma análise a longo prazo de, como você disse aí, o quanto esse paciente pode passar por uma TVP, se ele está preparado, se isso não vai trazer outros problemas para ele. Então, se os nossos amigos que estão nos assistindo e nos ouvindo, ao chegar no terapeuta, ele já vir indicando a TVP, ele tem que ficar meio com o pé atrás, não seria assim, Sidney? Quando eu lancei o livro Dr. Galton, Restaurador de Passados, a SEAC Editora recebeu muitos e-mails, muitos telefonemas de pessoas que queriam fazer consultas com o Dr. Galton. Mas você bem o disse, a necessidade de o terapeuta fazer uma prospecção, uma análise, para saber se o indivíduo suporta essas recordações. Agora, existe um elemento de defesa do organismo humano que geralmente previne essas situações. Geralmente, pessoas que não têm condição de regredir, de relembrar o passado, Theo, elas não são muito amigavelmente sujeitas à hipnose. Elas não se deixam hipnotizar. Elas não se deixam fazer o desdobramento. Parece que há, sim, uma limitação
Há um enrosco ali que impede que o indivíduo se abra mais. Parece que ele tem medo de ver o seu passado. Isso é apenas uma opinião minha, não sou profissional da área. Mas eu tenho notado que muitas pessoas que chegam para um médico, um psiquiatra, um psicoterapeuta, um psicólogo, e diz, olha, eu quero me submeter à TVP. Tem que ver as condições. Mas logo de início ele vai perceber que se a pessoa se desprende facilmente, entra num transe hipnótico, fica mais fácil a conversa e até a orientação, a sugestão para que o indivíduo supere aquele mal. Agora, muitos não conseguem esse desdobramento, não conseguem entrar em transe hipnótico. Infelizmente, é um recurso bom, mas que não está assim disponibilizado para todas as pessoas. E outra coisa, você mesmo disse, quando o indivíduo vem e ele, por conta própria, sugere, é preciso realmente o médico ter muito cuidado para ver se realmente a criatura está em condições ou não. O normal é que o médico gradativamente vá conversando, às vezes até sem hipnose, apenas pela sugestão, pelos cuidados, pelo relaxamento porque o indivíduo passa, ele começa de olhos fechados ali, dar algumas pistas para o terapeuta. Ele vai fazendo a prospecção. Freud entendia que todos os problemas nossos estavam ligados ao passado, à nossa infância. Ele batia muito na tecla da parte sexual, da parte sensual. Ele tinha um limite, que era esta vida. Tivera ele a chave da reencarnação que possibilitasse, que permitisse ele enveredar por vidas passadas, talvez ele pudesse alcançar mais êxito em suas ingressões para tentar ajudar as pessoas. O terapeuta, realmente, para ajudar a criatura, tem que sondar, verificar a sua estrutura. E, às vezes, realmente, o problema está em vidas passadas. O médico, o psiquiatra, tem que admitir a pluralidade das vidas, tem que aceitar a reencarnação. Ele não tem que ser necessariamente espírita, mas tem que considerar a possibilidade da multiplicidade das vidas. Sidney, em uma das perguntas anteriores aqui do nosso programa, dessa série do Vivi, mas Esqueci, a gente falou sobre se um ator pode ali misturar, né, as várias personalidades. E a pergunta de agora diz o seguinte: pessoas que recordam várias vidas podem embaralhar várias personalidades? Pode acontecer isso, Sidney? E eu gostaria que você citasse um pouco também essa história do ator dentro dessa resposta. Na verdade, Theo, dependendo da estrutura do indivíduo, ele realmente, no momento que ele começa a tomar conhecimento de várias vidas, ele pode começar a misturar ficção com realidade. Temos casos em que há desajustes psíquicos, anomalias cerebrais, que faz com que o indivíduo quebre aquela barreira, aquele véu de esquecimento e começa a considerar que a sua vida é composta de várias vidas. Você chega, às vezes, a um hospital psiquiátrico e o indivíduo assumiu totalmente a situação de um personagem. É comum a pessoa dizer que foi Napoleão, que ele foi um papa, que ele teve isto, foi um rei. Engraçado que as pessoas não se recordam muito assim das vidas em que eles foram pobres, humildes, pessoas sem recursos. Eles querem realmente se recordar das vivências em que eles tiveram mais poder, mais riqueza, mais fama, mais dinheiro. Mas esses casos são realmente não totalmente incomuns. Nós encontramos muitos que estão internados em hospitais psiquiátricos que, na verdade, vai examinar o cérebro dele, não tem anomalia nenhuma, mas ele está embaralhando as vidas. Agora, com relação ao ator, o ator geralmente é treinado, ele passa por várias situações, mas acontece, como já aconteceu, o caso que nós trouxemos aí, de uma companhia de teatro
que estava percorrendo várias cidades e, de repente, constatou-se que, pelas cidades onde passava aquela companhia, ocorriam estupros e assassinatos, que era o padrão de comportamento de um dos personagens daquela companhia teatral. Infelizmente, o ator deixou se envolver, deixou que o personagem encarnasse na sua mente, ele passou a agir daquela forma. Então, se nós não tivéssemos esquecimento do passado, nós poderíamos ter esta generalizada confusão, que tanto aconteceu excepcionalmente com esse ator, como às vezes acontece com o homem adulto, que tem as suas faculdades mentais comprometidas. Sidney, pessoas que, assim, em pessoas pode acontecer alguma causa física para o esquecimento? Tem alguma coisa na gente que marca esse esquecimento ou isso é um plano que vem da espiritualidade e não tem como a gente identificar esse fator? É algo físico. Geralmente, criancinhas de 2 a 4 anos podem recordar alguma coisa. Falamos no livro do Dr. Ian Stevenson, 20 casos sugestivos de reencarnação, em que ele analisa ali 20 casos de criancinhas que, além de estarem recordando o passado, tinham marcas, tinham cicatrizes, manifestaram em seus organismos desde a concepção, como que se fosse uma prova física de que passaram por determinados acidentes que até provocaram as suas mortes em vidas anteriores. Então, pode acontecer, sim, de a criancinha se recordar. Mas contei até para você um caso ocorrido lá na Índia, em que atualmente o personagem, hoje ele já é uma pessoa de idade, ele nasceu, se não me engano, em 1944, ele tem 4 anos a mais do que eu, então está com quase 80 anos, ele não se lembra de mais nada. Só se lembra de alguns fatos quando ele voltou para a cidade, teve contato com a sua família da vida anterior, as conversas que ele teve na vida atual. Mas aí caíram, o véu do esquecimento voltou a funcionar para ele. Por que isso acontece? Porque nosso físico, nosso corpo, o espírito reencarnado, registra clara e conscientemente o que se passa pelos 5 sentidos: tato, paladar, olfato, audição e visão. Essa é uma das razões também, Theo, pelas quais não nos lembramos bem das experiências espirituais durante as horas do sono. A gente volta e tudo se embaralha, a gente procura algum elemento de referência e se você não anota logo que você acorda o sonho que você teve, aí você se esquece totalmente. Por quê? Porque o nosso físico está preparado para as coisas do estado de vigília. Ele não comporta duas realidades ou duas ou mais realidades que possam se misturar em nosso cérebro. Isso é fato excepcional, que acontece sempre com a autorização da espiritualidade. Ou quando espontaneamente a criança tem essas lembranças, para mostrar aos homens que existem várias vidas. Não há outra explicação para essas recordações espontâneas dessas criancinhas entre 2, 4, 5 aninhos. Agora, o indivíduo que ingressa nessas anomalias psiquiátricas, é muita teimosia do indivíduo também, que recusa-se a viver a vida atual. Ele quer continuar vivendo como era antes. Ele atualmente é uma pessoa desprovida de bens, desprovida de poderes, e para ele é mais confortável, para compensar a situação atual psicológica dele, que ele assuma a posição de uma vida anterior em que ele foi uma pessoa muito famosa, teve muito dinheiro, ou foi um rei que teve muito poder. Sidney, acredito que até os nossos amigos que nos ouvem e nos assistem também devam estar fazendo essa pergunta sobre o esquecimento e as várias vidas que nós já tivemos. As vidas anteriores, elas ficam perdidas?
Como é esse sistema na espiritualidade, Sidney? Você pode nos dizer alguma coisa sobre esse fato? Nada se perde. Todas as nossas lembranças ficam arquivadas nos arquivos do inconsciente, que se localiza na intimidade do espírito, o ser imortal. Esse substrato de experiências pretéritas que compõe a personalidade do indivíduo com suas características, tendências e aptidões, em algumas circunstâncias, naturalmente, ou como já falei de criancinhas, ou sob indução hipnótica, esses arquivos se abrem e surgem as tais chamadas reminiscências. Eu devo ter contado, não me lembro se já falei em palestras anteriores, Théo, a situação de Dona Laura. Ela, mãe de Lísias, estava se preparando para uma nova encarnação e pediu permissão ao plano espiritual para ter acesso a algumas vidas anteriores. E essas recordações facilitariam o retorno dela à vida carnal. Ela teve essa permissão, manuseou os arquivos, mas mesmo assim ela não conseguia se recordar de nada, ela apenas refrescou a memória dela, precisou passar por um processo magnético que a espiritualidade promoveu para que ela pudesse gradativamente ter acesso a algumas vidas. Mas mesmo lá na espiritualidade, sabe quanto tempo ela teve acesso para recordar-se, Théo? Quanto tempo, Sidney? 300 anos. O correspondente provavelmente a 2 ou 3 encarnações, porque ela não suportaria saber mais do seu passado, porque quanto mais vamos regredindo, mais inferiores nós somos. A nossa versão atual, Theo, é a melhor versão possível da nossa personalidade. Começarmos a recordar é como se você fosse voltando ao ano de um veículo. Um carro 2021 é muito bom. Um 2020 ainda é bom. E daí para trás, do 19, 18, até chegar ao Fordinho 29 com que eu aprendi a dirigir, as situações são bem diferentes. O freio era avarão, o volante era seco, o limpador de para-brisa era a mão da gente mesmo, o acelerador era na mão, era apenas 3 marchas, e, enfim, tudo muito diferente dos carros modernos atuais. A nossa versão atual é a melhor. Se a gente vai recordar as versões do passado, pode ter certeza que são versões mais antigas, mais sujas, mais comprometedoras, Theo. Por isso é cuidado. Elas não ficam perdidas, recordações. Ficam guardadinhos lá, guardadinhas. Mas nós podemos ter acesso a elas somente quando estivermos preparados para isso. Mas jamais se perde as nossas recordações. Elas ficam guardadinhas no nosso espírito. Sidney, eu tenho agora uma questão antes da nossa próxima, que ainda dentro disso que você disse, sobre as nossas vidas anteriores não ficarem perdidas. Gostaria que você, ou se você sabe o que a doutrina diz sobre isso, o que dizer da saudade, Sidney, quando a saudade é uma saudade de um tempo, que nem muitas vezes acontece comigo, dependendo das imagens ou vídeos ou alguma coisa que eu ouço ou que eu fico sabendo, acredito que deva acontecer também com os nossos amigos que nos acompanham, a gente sentir uma saudade de uma época em que a gente, praticamente agora, nessa atual vivência, não esteve lá fisicamente ou não nos lembramos disso. O que você diz desse tipo de saudade, Sidney? É muito comum. Pessoas que, inclusive, pensam que se desencarnarem, vão voltar a esses bons e velhos tempos. Na verdade, são situações agradáveis que ficam guardadas em nossa retina. E em nosso desdobramento espiritual, nós temos acesso a essas vivências, reencontramos pessoas queridas, situações gostosas, são os sonhos bons. Mas, de vez em quando, nós também não temos pesadelos, são situações que nos comprometeram, nos machucaram, nos trouxeram transtornos,
choros, tristezas. Então, nós precisamos, sim, ter acesso de vez em quando a estas situações gostosas para a gente poder ter energia para superar e continuar com a vida. Mas temos que tomar cuidado, porque quando se recorda do passado, às vezes não vem só coisas boas. Eu me lembro que Allan Kardec, nos momentos difíceis da sua vida, ele se deslocava para essas regiões celestes que lhe traziam muita energia, muita alegria. Ele estava como se antecipando mentalmente ao retorno à pátria espiritual. Uma maneira de que os espíritos se utilizavam, Theo, para que ele continuasse tendo forças, energias para superar as perseguições, as dificuldades financeiras, os sarcasmos, muitas situações que queriam impedir o progresso das ideias espíritas. Então ele tinha também esse condão de transferir-se momentaneamente para a espiritualidade, para antecipadamente gozar as delícias de regiões superiores. Pode acontecer, e de vez em quando passamos por sonhos bons, e também cuidado, porque às vezes nós podemos nos recordar também de coisas não tão agradáveis. E você, no caso, citou aí, né, coisas não tão agradáveis. A nossa pergunta trata um pouco disso, mas essa pergunta, aproveitar aqui também e falar um pouco que toda sexta-feira, às 15 horas, nas redes sociais do Centro Espírita Amor e Caridade e também do Sidney Fernandes, escritor espírita, nós temos um programa chamado Pinga Fogo, um programa onde você faz a sua pergunta sobre a luz da doutrina espírita, o Sidney vai e faz a sua resposta. E uma das perguntas que mais acontecem nesse nosso programa é essa que eu farei agora, nesse sentido, englobando mais ou menos esse aspecto. Inimigos do passado vêm para nossos lares para reconciliação, Sidney? Realmente, essa é uma das perguntas mais recorrentes que recebemos em nosso programa Pinga Fogo. As pessoas julgando que, pelo fato de não se darem muito bem com alguns familiares, que são inimigos do passado. Richard costumava usar uma expressão, a de que Deus não é sádico, e de que ele não coloca pessoas com quem não tenhamos muita afinidade dentro do mesmo lar, só para diletantismo da parte dele. Ele nos permite conviver com esses desafetos a fim de superarmos divergências. E o que acontece muito hoje, Theo, é que às vezes nem é inimigo que está em nossa casa, mas nós não temos paciência, usamos muito do palavrão, somos irascíveis, tratamos mal as pessoas com quem convivemos. Eu sei que isso não acontece na sua casa, você é muito carinhoso com seus filhos, com a sua esposa, e vocês vivem num ambiente muito agradável. Mas há certas pessoas que não suportam qualquer desvio, já vão gritando, já vão querendo virar a mesa. Não significa que ali estejam inimigos do passado. Nós temos que cuidar das pessoas que convivem conosco e dar a elas o nosso carinho, a nossa tolerância, para que haja um clima de respeito mútuo. Agora você vai me perguntar, já estou até lendo o seu pensamento, mas não acontece de virem inimigos? Sim. Eu lembro de um caso que eu já contei para você, de uma família lá do sul, se não me engano é de Curitiba, de marido, mulher e 4 filhos, e um dos meninos era a ovelha negra da família. Ele não fazia parte do quadro familiar daquela família? Fazia, só que ele estava num outro nível evolutivo, e não era para ele nascer mais naquela família. Mas ele pediu, pelo amor de Deus, que os familiares permitissem que ele viesse. E aí, naturalmente, pelas afinidades do passado, sabiam que ele ia dar trabalho, mas permitiram que ele viesse, e foi
extremamente benéfica aquela encarnação para ele. Ele nasceu surdo, mudo, mas superou essas deficiências pelo exemplo dos irmãos. Ele começou a trabalhar no Uber, lá em Curitiba, conseguiu uma bolsa de estudos e hoje é um profissional respeitável, com uma excelente convivência com seus familiares. Mas tinha todos os ingredientes para não dar certo. Mas os pais sempre muito carinhosos, os irmãos remando para o mesmo lado, ele então se deixou bem influenciar por aquela família. Ele que podia ser ali um ovo podre, né? Um feijão estragado no meio daquela família. Não, ele assimilou aquelas boas influências e eu sei do caso, é uma criatura que hoje está muito bem e se dá muito bem com os pais ou com seus irmãos. Sidney, com tantos conflitos nos lares, a gente vê isso refletido muito em noticiários na televisão e as notícias não são das melhores. Algumas vezes apenas algumas rusgas, uma briga, aí vai na polícia, faz um BO tal, mas resolve. Mas muitas vezes a gente chega ao cúmulo de a pessoa ser mantida em cativeiro e muitas vezes ainda, na mais radicalidade, na mais radical das situações, a pessoa acaba matando uma pessoa da própria família. Isso nos faz pensar que não seria de concluir que estamos encarnados ao lado de adversários, ali dentro do ciclo familiar, naquele ciclo mais fechado? Olha, Theo, eu ainda deixaria a questão de inimizade, de inimigos, de adversários, para a última hipótese a ser considerada. O objetivo das experiências junto a desafetos do passado, quando ocorram, não é para piorar a situação, mas estamos juntos para a pacificação. Deus não nos une pela consanguinidade para vivermos as turras. Desentendimentos no lar relacionam-se muito mais com a falta de compreensão, respeito, tolerância que caracteriza a vida de muitos de seres humanos orientados pelo egoísmo. Falando português claro, Theo, o que tem aí não é rejeição, não é inimigo do passado, não é adversário, é falta de educação mesmo. Sidney, até sobre isso que você disse aí, eu disse até no ciclo mais fechado, você falou que Deus não é sádico de colocar inimigos, quando a gente fala inimigos, aquelas pessoas que estão mesmo procurando para fazer alguma coisa de grave contra a outra. Mas eu acredito que naquele campo mais amplo da família, alguma coisa dessa inimizade deve acontecer, né? No campo mais amplo que eu digo, não só, vamos supor, a minha casa, eu, minha esposa e meus 2 filhos. Aí eu vou abrindo para os meus cunhados, meus irmãos, meus primos, meus tios, sobrinhos, para essa distância maior. Dentro desse círculo maior, pode acontecer de ter alguma pessoa com um pensamento um pouco mais estranho, né? Não é impossível. Eu deixei para a última hipótese, mas não a descartei. Pode acontecer mesmo. E você lembra-se do livro Sob a Luz que Liberta, em que 2 irmãos que não se davam, não se bicavam durante a vida inteira e acabaram por se desentender e até se matar. E o que fez a espiritualidade? Fez com que eles renascessem nos mesmos lares, no mesmo lar, por várias vidas. E como eles não se ajustaram, acabaram por fazer com que eles nascessem grudados um no outro, naquele processo triste da chipofagia. Então, não é impossível, pode acontecer, é uma situação que a espiritualidade pode efetivamente permitir que aconteça, mas o normal é que a gente renasça dentro dos lares com quem a gente tem afinidade. Quando nós temos, vamos dizer assim, experiências espirituais ligadas a criaturas com as quais temos afinidade. São famílias espirituais que se reencontram, mas não é impossível, não, o que você está dizendo.
pode acontecer de inimigos do passado acabarem caindo no mesmo lar, na mesma região, e eles terem que realmente que se degladiar para, num dia, chegar à conclusão de que isso não leva a nada, só traz infelicidade para os dois lados. E antes de seguir aqui no nosso script, Sidney, fugindo um pouco aqui o protocolo, só para meio que fechar essa situação, que os nossos amigos podem estar se perguntando, mas na minha família eu tenho certeza que fulano é assim, fulano é assado. E eu só gostaria que você dissesse, você já falou aqui várias vezes, mas em outros programas, não nessa série de palestras, lá na espiritualidade, muitas vezes a própria pessoa pede para vir em determinada família para tentar a reconciliação. E isso independe do que ela já fez, ou possivelmente pode esquecer da sua programação e voltar a fazer para a pessoa. Mas a primeiro momento ela quer vir até aquela família para uma reconciliação, independentemente do relacionamento espiritual que esses espíritos têm, né, Sidney? Esse é o maior problema. E não é somente, às vezes, um indivíduo, como aquele caso lá de Curitiba que eu contei, que pede para vir numa família. Há programações que nós fazemos, combinamos, vamos nascer na mesma casa, vamos superar nossos problemas aí. Mas você não vai me fazer aquela coisa de novo. Não, não. Eles combinam direitinho. Nascem na mesma casa e aí, como diria meu avô, eles roem a corda, pulam para trás e deixam que as suas más tendências abortem as suas boas intenções. São indivíduos que combinaram de nascer juntos exatamente para superar os crimes do passado e que depois aqui se esquece disso. Mas não é o esquecimento do passado? Não, mas nós trazemos intrinsecamente, dentro das nossas recordações inatas e no nosso subconsciente, a ideia de que temos um compromisso com aquele indivíduo, reciprocamente. Então, os dois têm que chegar num acordo para não perder essa vida, porque senão, se um agredir o outro, deixar chegar às vias de fato e acabar por comprometer a saúde ou a vida do outro, vão ter que renascer juntos. Este é o maior argumento, Theo, contra as separações conjugais. Quando o indivíduo elege uma esposa para passar a vida com ela, ele está sabendo os problemas que ele vai enfrentar. Os dois estão sabendo. Agora, quer dizer então que o Espiritismo é contra eventuais separações conjugais? Não. Porque se um faz de tudo para que a vida dê certo e o outro não colabora, ele passa a ter liberdade de seguir para um plano B. Richard Simonetti fala isso num dos seus livros. Mas o normal é que, se houver tolerância, entendimento, respeito, educação, souber segurar mais a língua, sem falar palavrões, agredir verbalmente ou fisicamente, sendo leal com o seu cônjuge, seu irmão, seu companheiro, vocês tenham condição de se ajustar. Você deve conhecer muitas famílias assim, né, Theo? Eles se estranham, mas dali a pouco estão se ajeitando. Isto é, não são espíritos evoluídos. Se nós estamos aqui na Terra, no muro de expiações e provas, é que não somos santos, não, Theo. E é natural que surjam pedras no meio dos nossos caminhos. Nós temos que aprender a contorná-las, superá-las, respeitá-las, para chegarmos ao fim desta encarnação da maneira mais exitosa possível, para chegarmos, pelo menos, próximos daqueles compromissos que assumimos antes da atual encarnação. Aí, Sidney, partindo já para quase os finalmente da nossa palestra, eu faria um coro aqui com as pessoas que nos veem e que nos ouvem. Então, o negócio melhor é esquecer mesmo, né, Sidney? Porque se lembrar, esquecendo já dá problema, se lembrar vai dar mais ainda. Então, melhor é esquecer mesmo, Sidney? Nós não fizemos aí até uma brincadeira, né? Brincadeira não, é sério. Se uma pessoa que está cumprindo uma pena numa penitenciária
um indivíduo bem intencionado. Ele faz uma reflexão e fala assim, nossa, fiz besteira. Seria tão bom se eu pudesse esquecer da besteira que eu fiz e que as pessoas, que a sociedade esquecesse também do que eu fiz. Seria tão mais fácil, a hora que eu sair da cadeia, para eu me reintegrar na sociedade. Não seria, Theo? Verdade, Sidney. Me passou agora pela cabeça isso daí. Mas não é exatamente isso que acontece quando nós renascemos? Ninguém sabe que a gente foi bandido. Ninguém se lembra que a gente fez esta ou aquela besteira. A gente não se lembra e as pessoas não se lembram. É bem verdade, Theo, que existe uma pulga atrás da nossa orelha que sempre serve de mecanismo de contenção. Então, se eu fui um alcoólatra e na vida anterior ninguém me respeitava mais porque eu bebia demais, não trabalhava, se eu renasço nesta vida, ninguém vai se lembrar que eu era alcoólatra, mas eu vou ter ali uma certa aversão ao álcool, vou me lembrar vagamente do sofrimento que eu impingi a outros e mesmo sofri por causa do meu vício. Então, nesta vida, eu fico naquela base do reflexo condicionado. O Richard fala muito nisso. Aquela história do gato escaldado que tem medo de água fria. Eu nem me atrevo a tomar nenhum cálice de álcool, mas não vai fazer mal. Vamos beber socialmente. Não. Alguma coisa me diz que eu não deva nem chegar perto do álcool. Isso em relação a outras coisas também. A armas, altura, locais fechados e também em relação às pessoas. Você já notou que há certas pessoas que já têm uma dificuldade para se aproximar delas? Por quê? Instintivamente, a gente vai ter assim uma ideia de que ou já sofreu com aquela pessoa ou já fez sofrer aquela pessoa. Então, existe um mecanismo interno que vai nos dizer assim, é bom você se precaver. Ou então, de uma maneira diferente, quando você passa por 1000 problemas na vida, dificuldades financeiras, dificuldades profissionais, e não consegue progredir, às vezes sofre certas agressões às vezes ligadas a preconceito de cor, de classe social, preconceitos de origem, de país que você nasceu, da língua, do sotaque que você tem, você, às vezes, até perde um pouco a boa, né? Mas por que eu estou sofrendo? Mas lá dentro tem assim um mecanismo dizendo assim, olha, provavelmente no passado você fez muita gente sofrer com essa história aí. Então você não sabe que está apanhando, por que está apanhando, mas sabe que merece. Então a gente usa da tal da resignação. São coisas que não têm conserto nesta vida, Theo. A gente pediu para passar constantemente pela lixa grossa. Eu estava me preparando ontem com uma leitura para desenvolver uma ideia de um novo livro que estou escrevendo. Descobri 2 grandes escritores, teatrólogos do passado, pai e filho, foram assim de uma criatividade extraordinária. Só que o pai, eu descobri isso ontem, a mãe dele era negra. Então ele tinha o cabelo tudo enroladinho. Nossa, ele teve um preconceito danado. Preconceito esse que recentemente foi, de uma certa forma, desagravado. O atual presidente da França, sabendo que este grande escritor foi injustiçado exatamente por causa da cor dele, que a mãe dele era negra, ele permitiu que os ossos dele fossem transladados para o Panteão dos Heróis da França, que é o local dos grandes literatos, dos grandes intelectuais lá da França. Mas ele não havia sido enterrado lá por causa da cor da sua pele, porque o seu cabelo
era diferente, cabelo de negro. Então, agora, esse mal foi desagravado. Aconteceu agora na França, eles, de uma certa forma, estão arrumando o passado. Então, Theo, não é fácil não, viu? Pessoa que fez um outro sofrer no passado e sofre nesta vida, ele tem que preparar o lombo, porque vai sofrer de novo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as semeaduras atuais, Theo. Temos que tomar cuidado em semear coisas boas, compreensão, amor, tolerância, entender o próximo, entender a situação difícil que o outro está vivendo, compadecer-se. A palavra compaixão nunca foi tão utilizada. Para que isso? Para que a gente não reincida em preconceitos, perseguições do passado. Porque a nossa vida atual, se nós estamos bem de vida, estamos com saúde, podemos não ter essa mesma situação na próxima vida. Tudo vai depender da minha semeadura. Aquilo que eu semeio, eu colho, Theo. E, Sidney, para encerrar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, essa palestra de hoje, haverá algum tempo em que poderemos nos lembrar de todas as coisas? Você está se referindo, talvez, àquela situação lá de Dona Laura, em que ela precisava reencarnar aqui na Terra e ela teve a autorização para lembrar-se alguns anos, algumas encarnações passadas. Isso pode acontecer. Uma lembrança limitada, facilitar a nossa próxima encarnação. Mas eu diria, Theo, que em outros planetas, não este nosso de expiações e provas, na medida em que o nosso cérebro fique um pouco mais sofisticado, em que ele se habilite a recuperar informações confinadas no inconsciente, na medida que o nosso sentimento vá se depurando e a gente tenha coragem e também resiliência para enfrentar o passado sem constrangimento. Sabe essa história, Theo? Dá para abrir a caixa de Pandora sem levar susto? Não dá, né? Não Então, tem jeito. se já estivermos no ponto que dê para olhar, tudo bem. Vamos sim chegar nesse ponto de recordar o passado, em que nós sejamos capazes de evitar desajustes decorrentes de um embaralhamento de lembranças. Vai levar séculos, milênios talvez, mas um dia chegaremos lá. Allan Kardec fala nas suas obras em que em mundos superiores nós encontramos sim espíritos que têm livre acesso ao seu passado. Mas por quê? Porque eles são bonitinhos? Porque eles são privilegiados por Deus? Não, já oferecem condições para si próprios de recordar. Ao passo que pessoas desavisadas, desajustadas e sem estrutura, se for lembrar do passado, pode se machucar, pode se desgastar mais ainda, Theo. É isso aí, Sidney. Nós estamos chegando ao final de mais uma palestra, onde nós tratamos dessa série, né? Acho que foram 3 ou 4, onde tratamos do seu artigo Vivi, mas esqueci. Na verdade, Theo, foram 5, né? Essa de hoje é a 5ª gravação que fazemos. Então, as pessoas geralmente perguntam, né? Então, nós gravamos o Vivi, mas esqueci, do número 1 ao número 5. Hoje estamos encerrando este ciclo, Theo. É o esquecimento, Sidney. Funcionou comigo aqui nesse momento. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam, você que está nos assistindo ou você que está nos ouvindo pela Rádio SEAC ou pela 87 FM. E eu gostaria que o Sidney dissesse aí suas palavras finais e encerrasse esse nosso bate-papo nesse programa de hoje. Sidney. Tudo que Deus faz para nós é para o nosso bem. E se ainda não temos condições de relembrar assim a totalidade do que fomos, do que fizemos, é para o nosso bem. Há possibilidade de nos relembrarmos às vezes, sim, e às vezes nos relembramos espontaneamente. Nem precisamos de um processo assim de hipnose ou de relaxamento. Às vezes no próprio sonho, durante o sono, nós temos acesso a essas recordações. Quando
estejamos preparados e estruturados para recordar o passado. Enquanto isso não acontece, abençoado seja o esquecimento, para que possamos zerar as nossas imperfeições, pelo menos na nossa consciência, e partirmos para futuras e novas aquisições. Muito obrigado a todos pela companhia, por estarmos juntos mais uma vez, e que Jesus possa continuar nos abençoando.